Amém, queridos, pode sentar. Quero muito agradecer ao Senhor pela noite de ontem com os jovens lá na Igreja Batista Peniel. Foi uma noite muito abençoada. Parabenizar os jovens, aos irmãos também que foram, né, irmãos e irmãs, ao Ministério de Louvor que nos representou também muito bem. Foi muito bom, e aproveitar e convidar você para o Festival da Pizza, próximo sábado, não é? A partir, acho que é das 19 horas, né, jovens? É 19 ou 19h30? Eu acho que é 19 horas, né? Não sei bem, mas mais tarde a igreja vai colocar aqui. Mas eu quero aproveitar e convidar você, e convite também uma pessoa para estar com a gente próximo sábado, em nome de Jesus. É dia 2, não é isso? Próximo sábado, amém? Cadê os jovens? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu vou pedir para a igreja colocar aí um vídeo para nós. Quer falar? Às 19h30, a Aline está falando ali. Então convida alguém para estar com a gente, tá bom? A igreja vai colocar um vídeo aí para nós assistirmos. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, pastores e líderes de todo o Brasil. Eu sou Marcos Grava, pastor da Primeira Igreja Batista de Santo André. E eu gostaria de falar para vocês sobre um dos grandes desafios da obra missionária mundial hoje. Há cerca de 50 anos atrás, um grupo de pastores e líderes de vários lugares do mundo se encontraram numa cidade suíça chamada Lausanne para discutir quais seriam os rumos da evangelização mundial e como terminar a então tarefa inacabada. Liderados por John Stott e Billy Graham, esses irmãos reuniram mais de 2.400 representantes de 170 países ao redor do mundo. A missão deles era traçar os planos para cumprirmos esse objetivo traçado pelo Senhor Jesus há 2.000 anos, que ainda não foi completo: alcançar os últimos povos da terra sem Cristo. Desde então, surgiu o tema Povos Não Alcançados, um desafio que já conta 50 anos da igreja moderna e até hoje ainda não foi finalizado. Povos Não Alcançados é um termo criado a partir do Congresso de Lausanne para definir grupos de pessoas que estão entre os menos evangelizados do planeta. Há duas formas de nós definirmos um povo como não alcançado. Matematicamente, ele é considerado não alcançado quando atinge menos de 5% de cristãos, incluindo entre eles católicos, ou menos de 2% se nós contabilizarmos apenas protestantes e evangélicos. Porém, eu particularmente prefiro uma outra definição que diz que um povo não alcançado é um grupo de pessoas, e ele pode ser um grupo de 50, 100 pessoas ou 5 milhões, mas que não possui uma igreja entre seu povo, ou caso a possua, ela não é capaz de alcançar aquele povo para Cristo sem a ajuda externa. E parece inalcançado enquanto não houver entre eles uma igreja capaz de evangelizar aquele povo ou não receba ajuda externa missionária. O desafio para nós é muito grande. Dos 17.600 povos aproximadamente ao redor do planeta, 7.341 ainda se encontram nessa condição. São 42% do número total de povos que ainda precisam receber a mensagem do Evangelho. Especialmente a Índia, um dos maiores campos, o maior campo missionário do mundo hoje, possui 90% do seu total de povos ainda não alcançados. São mais de 2.100 povos esperando receber a visita de um missionário. Por isso, nós pastores temos uma posição fundamental nesse processo. Cabe a nós a responsabilidade de mobilizar as nossas igrejas para um movimento amplo de intercessão pelos povos não alcançados. Porque quando começarmos a orar pelos povos, surgirão entre os nossos próprios membros jovens, irmãos e irmãs vocacionados para atender esse desafio. Os recursos vão surgir e assim poderemos ser parte da solução desse problema. Pastor, não fique de fora do maior projeto já construído em toda a história da humanidade. Alcançar os últimos povos sem Cristo é a tarefa da nossa igreja. É aquilo que nos falta para cumprirmos
a profecia de Jesus em Mateus 24, e o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então, somente então, virá o fim. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos conduza à obediência para cumprirmos essa tarefa de pregar o evangelho até os últimos povos sem Cristo. Amém, queridos? Eu trouxe esse vídeo porque ele fala está falando justamente sobre povos e Mateus 24, verso 14. Amém? Você achou aí? Acho que Cruz vai colocar também aqui, Cruz. Pode colocar aí. Vou ler essa versão, é a mesma que a minha, a versão revista e atualizada, certo? Vai nos dizer assim: será pregado este evangelho, foi o texto que o pastor citou, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Senhor, vem aplicar a tua santa palavra nos nossos corações, nos instrua e nos ensina nessa noite. Mais uma vez te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O áudio? Tá ok. Não. Tá ligado. Existe uma realidade dos povos não alcançados. Um diagnóstico. Nós vimos a definição, eu vou trazer aqui também a definição que é semelhante ao que o pastor trouxe do que são os povos alcançados, não alcançados. É muito importante que a gente aprenda isso, que a gente possa, aprendendo, a gente possa então nos inteirarmos mais e buscarmos orar e interceder por esses povos. Povos não alcançados são grupos etnolinguísticos, ou seja, de várias etnias, de várias línguas, sem uma comunidade cristã local nativa, com número e recursos suficientes para evangelizar o seu próprio povo, como o pastor falou, sem apoio externo. São os povos não alcançados. Menos de 5% de cristãos nominais ou 2% de evangélicos. São chamados povos invisíveis aos olhos da igreja do Senhor, da igreja majoritária, porque muitas vezes são isolados geograficamente, são isolados na geografia do mundo, são isolados linguisticamente ou por restrições religiosas. As mensagens que nós temos pregado nos domingos à noite, dentro do tema dessa campanha, é uma mensagem mais direcionada para você, igreja do Senhor. Porque a igreja tem uma missão, e uma delas é
alcançar os povos não alcançados. Amém? Está aqui comigo hoje? Amém ou não? Existe um número, ou números dessa necessidade. Ele falou aqui, eu falei a semana passada, domingo passado, que existe mais de 7.000 povos não alcançados, cerca de 4 bilhões de pessoas, 4 bilhões, irmãos, de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de uma forma eficaz. Podem até ter ouvido falar de Jesus, como ele sendo um grande profeta, um homem espiritualmente elevado, mas de uma forma eficaz o Evangelho ainda não alcançou as pessoas. Qual é a forma eficaz? É a forma que alcançou a gente, a forma que transforma. O Evangelho só é eficaz na minha vida e na sua vida quando ele transforma. Amém? Ele transformou a minha vida. Eu era drogado, eu não tinha mulher certa, eu vivia das noitadas, eu bebia, eu fumava, eu farrava, e por aí vai. Mas quando o Evangelho eficazmente entrou na minha vida, então tudo mudou. O Evangelho precisa ser pregado de uma forma eficaz para que ele haja também eficazmente na vida das pessoas. Você está entendendo isso aí? Agora, a maioria dos povos não alcançados estão situados na janela 1040. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar da janela 1040? Alguns já ouviram aqui, acho que de Linge, acho que só de Linge. A janela 1040, queridos, são áreas, é uma área, podemos dizer assim, com restrições moderadas e severas ao cristianismo. Ou seja, é difícil o Evangelho entrar lá, é difícil ser cristão lá, é difícil ser missionário lá, é difícil pregar a palavra de Deus lá. Mas, louvado seja Deus, que a nossa junta, eu me orgulho muito disso, a nossa junta de missões mundiais atua intensamente na janela 1040. Você sabia disso? Essa é uma região com a maior concentração de povos não alcançados. Norte da África até o leste da Ásia. Nós temos missionários nessa região. A Junta de Missões Mundiais mantém missionários plantando igrejas, aparando viúvas, aparando órfãos, aparando crianças em locais fechados ou de perseguição, porque a perseguição é muito grande nos países da janela 1040. E qual é o foco, pastor? Você pode perguntar. O foco é levar o amor de Deus, irmãos, porque o Evangelho é graça de Deus. O Evangelho é o amor de Deus. Irmãos, a igreja do Senhor precisa viver o Evangelho eficaz, amando, lembrando do novo mandamento que o Senhor Jesus nos deu, não é? Aprendendo a dar a outra face, aprendendo a lavar os pés uns dos outros. Isso é o Evangelho eficaz. O foco é levar o amor de Deus.
E há países muçulmanos, hinduístas e budistas. Essa é a região da janela 1040, dos países que estão ali. A maioria são muçulmanos, hinduístas e budistas. Imagina, pensa aí um pouquinho, o desafio que os nossos missionários têm. Como eles precisam da nossa intercessão. Então, tira um tempo na sua casa, pela manhã, à tarde ou à noite, um tempo que você acha que seja melhor, para interceder pelos países não alcançados, que nem o pastor falou, pelos missionários da nossa junta de missões, que são sustentados por campanhas como essas. Amém, amados? O desafio é muito grande, nós não imaginamos. Existe um foco no não alcançado. A missão, ela prioriza os 54 grupos étnicos não alcançados na região. A nossa junta de missões, de 54 grupos, ela tem priorizado 52. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Porque é um trabalho extraordinário, um trabalho sério, mas por mais que nós façamos como igreja do Senhor, nós ainda somos considerados servos inúteis. Porque nada paga o preço, nada que eu faça, que você faça, que a junta de missões faça, que os batistas brasileiros, que os batistas no mundo inteiro venham fazer, que a igreja do Senhor venha fazer, irmãos, pode pagar o preço que Jesus pagou na cruz por nós, o preço da nossa salvação. Por mais que nós façamos, nós seremos servos inúteis, porque é muito pouco o que nós fazemos para a realidade da grandeza, da necessidade de que o Evangelho seja pregado eficazmente, principalmente entre os povos não alcançados. Já parou para pensar em evangelizar um muçulmano? Evangelizar um hinduísta, um budista? Se chegar, vamos pensar um pouquinho aqui. Chegar na porta da tua casa um testemunho de Jeová e te confrontar, como é que você vai respondê-lo? Se chegar um mormon, uma dupla de elders na sua porta, como é que você vai responder as questões? Como é que você vai se deixar ser abordado? Imagina, são religiões cristãs que não são. Para nós temos como seitas religiosas, porque não tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Esse é o primeiro sinal de uma seita, você descobrir se um grupo, uma congregação é uma seita ou não. Tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Os testemunhos de Jeová não tem. A versão deles é uma outra versão, a versão Novo Mundo, que tem várias passagens mudadas. Eles não creem que Jesus é Deus. Nós cremos. Eles creem que Jesus é um Deus. E é. Quer dizer, Jesus faz parte do panteão greco-romano? Não. O próprio Tomé,
quando ele apareceu, aleluia, para ele, e tocou nas suas chagas, no seu lado ferido, ele se ajoelhou e disse, e o adorou, e disse, Senhor meu e Deus meu. Só o Senhor é Deus. E esses povos não conhecem Jesus como o Deus verdadeiro. Mas existe a questão da segurança. Então, devido a essa alta perseguição, detalhes precisos dos missionários não podem ser, frequentemente não são revelados. Esses que trabalham nessa janela, dentro da janela das 40, por questão de segurança. E a junta foca no trabalho de base, como amparo às crianças e amparo às famílias também desses missionários. Então, qual o fundamento bíblico da missão? Qual o porquê da missão? O texto que nós lemos, ele nos fala da necessidade da pregação do Evangelho de Jesus Cristo para que seja conhecido em todas as nações, antes que venha o fim de todas as coisas, porque vai chegar o fim. Olha aqui para mim, vai chegar o fim, irmãos, e só estará preparado aquele e aquela que o Evangelho já entrou na sua vida de uma forma eficaz. Vai chegar o fim. E isso é para que ninguém venha dizer, eu não fui avisado. Nosso dever é pregar o Evangelho, porque a pregação do Evangelho é o aviso também do fim de todas as coisas. A Bíblia nos fala que haverá novos céus e nova terra, onde os santos irão habitar com o Senhor. Amém? Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E a pregação do Evangelho, ela vai falar da expiação universal. Ela precisa falar. O que é expiação universal? Apocalipse capítulo 5, verso 9, vai nos dizer assim: e entoava um novo cântico dizendo, preste atenção nesse texto, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, olha aí, língua, povo e nação. Esse texto fala da expiação universal. O que é isso? O sangue de Jesus foi derramado para expiar. Expiação fala de pagamento. O sangue de Jesus foi o pagamento para que nós fôssemos comprados. Jesus, o Senhor, pagou ao Pai com seu sangue o preço da nossa salvação. Entendeu isso aí? Porque foste morto, ele morreu, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Não foi apenas no Brasil, não foi apenas nos Estados Unidos, não foi apenas no Japão, não foi apenas no Canadá,
mas também em todas as tribos, línguas e povos e nações. A salvação, ela é a expiação, ela é universal, portanto, a salvação também é universal, queridos. A missão busca, então, reunir os resgatados da tribo, os resgatados de todo tipo de língua e de toda a nação. E o objetivo, sabe qual é? É adorar ao Senhor. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os 7 selos. A adoração ao Senhor. O objetivo da expiação universal é a adoração universal. O Senhor quer que o mundo o adore, porque o mundo o adorando eficazmente pela palavra pregada de um missionário, de uma missionária, ele será verdadeiramente adorado. Olha, a missão existe porque a adoração a Deus ainda não é universal. Vou repetir. A missão existe porque a adoração a Deus ainda não é universal. Tem muita gente nesse momento adorando as centenas de milhares de deuses. Tem muita gente que está nesse momento dentro de uma igreja luciferiana, adorando a Satanás. Então a missão existe porque a adoração a Deus não é universal. Você acha? Porque você, não sei se você já parou para pensar, porque existe tanta perseguição contra o povo evangélico, principalmente o evangélico, o povo evangélico. Que a perseguição não é de homens. Homens e mulheres são usados pela força maligna das trevas para poder disturbar, para poder enganar, para poder fazer caso, para colocar ceticismo, para colocar dúvidas no coração de muitas pessoas, para que as pessoas não cheguem a se tornarem verdadeiros adoradores. Essa é a verdade. Você está aqui comigo? Você está entendendo isso? Está vendo a minha e a sua responsabilidade como igreja? Então, vamos ver aqui rapidinho uns desafios para completar a missão entre os povos não alcançados. Primeiro, barreiras culturais e linguísticas. Você não imagina, irmãos, o treinamento que um missionário brasileiro, um jovem de uma igreja batista, como ele se prepara para poder entrar num campo, ser missionário num campo da Junta de Missões Mundiais. Pastores, famílias pastorais também. Primeiro do que tudo é aprender a cultura daquele povo, daquela tribo, daquela nação. Depois a língua. Imagina, ser um missionário no Japão. Será que é fácil aprender japonês? Não é. Então a gente
lança uma campanha, a Junta de Missões Mundiais lança uma campanha como essa, e às vezes, irmãos, nós apenas achamos bonito, não é? O louvor, os cartazes, o tema, mas não acha apenas bonito. É bonito porque é feito com muita propriedade, responsabilidade, com muita devoção. Tanto as juntas de missões estaduais, nacionais e mundiais. Mas eu estava contando ali, eu contei, se eu não salvo engano, 32 coraçõezinhos que ainda estão abertos. Os fechados, o que já foi fechado. Aliás, os fechados, né? É que já foram compromissados, estão compromissados. 32. Espero que você faça parte dos que vão fechar um coraçãozinho e fazer a sua doação. Isso, aquilo ali, é independente da oferta do dia, do encerramento da campanha. Eu já fechei meu coraçãozinho, está ali. Fechei, né, em bons termos, né? Já escolhi ali o valor, já fechei e já doei para a glória de Deus. E você? Faz isso. Mas não apenas isso. Ora, intercede pelos missionários. Então existe essa barreira cultural. O primeiro desafio, as barreiras culturais e linguísticas. Necessidade de tradução da Bíblia e contextualização da mensagem. Não é apenas traduzir a Bíblia, a conhecer a cultura, a conhecer a língua, mas trazer para um contexto a mensagem bíblica, o contexto daquele povo. Não é fácil, irmãos, o trabalho. Não é fácil o trabalho de um missionário da Junta de Missões Mundiais. O segundo desafio é a hostilidade religiosa. Por quê? Porque o predomínio é do islamismo nessas regiões, é do hinduísmo, é do budismo, e isso com perseguição. Por isso que é um local hostil. Por isso que os missionários não podem estar mostrando foto, divulgando vídeo com o rosto normal. Tem que estar com aquele negócio lá, aquela máscara. Porque a perseguição é ativa nesses locais, é severa. Quais são os contextos de perseguição? Locais de maior risco são países como, aí você fica sabendo, Coreia do Norte, Somália, Iêmen. São considerados os países mais perigosos para os cristãos. E nós temos missionários lá. Orem por eles. África Ocidental, sabe qual é o desafio? A luta é contra nada mais, nada menos do que o voodoo. O voodoo está enraizado culturalmente na África Ocidental. O grau de magia negra, o grau de poder das trevas dentro da África Ocidental é estonteante, irmãos, através do voodoo. Ele representa uma forte resistência para os missionários, para a proclamação do Evangelho. Mas tem pessoas sendo salvas. Amém?
Aleluia, tem pessoas sendo transformadas por causa da proclamação eficaz do Evangelho. Na África Ocidental, tem sido liberta desse poder das trevas, dessa religião terrível. E aí, a proclamação do Evangelho, ela cria um ambiente. A proclamação do Evangelho cria um ambiente hostil para os missionários. Cria um ambiente hostil para os que estão aceitando a nova fé. Imagina, você é um adepto do voodoo, é cultura do seu povo, e simplesmente você rejeitar aquilo, diz, não, eu sou um crente em Cristo Jesus, não acredito mais nisso não. Imagina como é que eu posso dizer, a afronta dos pais desse jovem, desse homem, dessa mulher, do marido, da esposa. Imagina o impacto na vida da família. Se aqui a gente já sofre esses impactos, aqui a gente sofre impactos. Se você disser, pessoa que não é crente, você, por exemplo, sei lá, você é de uma família aí que farrista, aquela coisa toda. A minha conversão foi um impacto para os meus irmãos, não tanto para os meus pais, porque pela vida que eu vivia, eles gostaram muito, entre aspas assim um pouco, mas não é à toa que eu ganhei eles para o Senhor Jesus. Mas houve resistências. Sempre haverá resistência dentro da família de alguém que entrega a sua vida a Cristo. Sempre. Aí falamos da África Ocidental, Índia. Nacionalistas religiosos praticam, nacionalistas religiosos praticam violência e discriminação contra convertidos do hinduísmo. O cara é hinduísta, se converte ao cristianismo, imagina o impacto religioso e cultural dentro da família. Muitas vezes são impulsionados por campanhas de desinformação nas redes sociais. Porque as redes sociais são boas, mas muitas vezes distorcem as informações, principalmente nos dias de hoje. Sudão do Sul, cristãos em áreas remotas enfrentam perseguição física. Um trabalho missionário desafiando restrições geográficas e políticas. Tem gente morrendo, tem missionário morrendo, tem cristãos morrendo, a gente vê aí na internet. Porque o reino das trevas não quer que o reino da luz seja implantado em uma vida, em uma tribo, em um povo, em uma nação. Você entende isso? Falta de acesso, áreas remotas que exigem uma logística complexa. Irmãos, a dificuldade no transporte aéreo, no transporte terrestre, é um desafio muito grande, tanto para a Junta de Missões Mundiais, como para os missionários que fazem parte da Junta. Então, para encerrar,
Quais as estratégias para a ação? O como fazer? Como a igreja deve se comportar em relação a isso? Ou deve ajudar? Primeiro, orando. Oração e batalha espiritual. Segundo, nesse caso aqui, orar por corações abertos, corações que se abram pela quebra das barreiras espirituais. Por isso, não é apenas oração, mas batalha espiritual. Barreiras espirituais são quebradas com batalhas espirituais. Segundo, parcerias estratégicas. Cooperação entre a agência missionária. Nós precisamos cooperar. Nós como igreja local, para o sustento, para o envio. Porque daqui pode sair, querido e querida, um missionário, uma missionária, alguém que tem um chamado. E a igreja precisa ter essa visão de sustentar, de enviar, de investir. Uso tecnológico, desenvolvimento, ações sociais, saúde, isso tem sido feito. Saúde, educação, porque abrem portas para a pregação do Evangelho, tanto no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, e também entre os países da janela das 40. Mobilizar. Nós aqui, durante esse tempo, como igreja, estamos sendo mobilizados. A mobilização, ela é uma conscientização à igreja sobre essa urgência. Há uma urgência, porque Jesus está voltando. Há uma urgência da pregação do Evangelho eficaz. Mas nós temos uma congregação, e a gente não consegue ver a congregação cheia. Sabe por quê? Porque você não tem a coragem de se organizar pelo menos uma vez no mês, ir para um culto na congregação, investir do seu talento, participar. Imagina, aqui, bem pertinho, a 30 minutos de distância, existe essa dificuldade. Imagina num país que está dentro da janela 1040. Imagina para um missionário, um pastor, a esposa com filhos, deixam tudo, deixam famílias, parentes, deixam amigos, para ir muitas vezes para o outro lado do mundo. Mas sabe por que isso acontece? Porque existe amor no coração dos missionários. Se existir amor no seu coração pela congregação da igreja, filha desta igreja, a coisa muda. Mas não há amor, há pouco caso. Pensa nisso. Eu penso que nós, como igreja local, precisamos nos dedicar mais, investir mais na nossa vida como igreja, na participação dos cultos, na elaboração de estratégias para alcançarmos vidas, no evangelismo, nas missões. Está falando para a Marcelene, se Deus quiser, o último sábado do mês de maio, nós queremos fazer um trabalho evangelístico, não é? Ir lá para a igreja do pastor Leno, se Deus quiser. Vai ser um sábado. Quero levar uma caravana aqui para a gente ali pregar o evangelho, louvar a Deus.
E eu conto com a presença de todos no nome de Jesus. Amém? Ofertar. Irmãos, como é difícil a gente ofertar. Ofertar para a igreja, dizimar. Como é difícil a gente devolver ao Senhor, e falando dízimo, a 10ª de tudo que Ele nos dá. Isso é difícil, devolver a 10ª, imagine ofertar, porque ofertar é algo que tem que sair daqui e daqui. Pode ser daqui, tem que ser daqui, do coração. Ofertar. Quanto mais a gente oferta na obra de Deus, na casa de Deus, financeiramente ou não, nós seremos de alguma forma recompensados, nós não perdemos. Aliás, a maior recompensa que nós temos, que nós precisaríamos receber, já recebemos. Foi o pagamento do preço dos nossos pecados. Amém? Aleluia. Financiar o envio de missionários, manter missionários. Então pensa na tua oferta no grande dia do encerramento da campanha de missões mundiais. Vai aí, ora a Deus com carinho. Não olha para o pastor é falho. Não olha para a esposa dele, que também é falha também. Não olha para o irmão, olha para o Senhor, irmãos, a obra do Senhor. Lembra que eu falei a semana passada que eu não tenho ovelhas? Nós somos do Senhor. Amém? Por último, estarmos dispostos a cruzar fronteiras culturais. Você que é jovem desta igreja, ora a Deus. Ora a Deus para que, quem sabe, você venha a ser despertado ou despertada a ser um missionário, seja da Junta de Missões Nacionais, seja da Junta de Missões Mundiais. Daqui pode sair. Orem por isso. Orem para que Deus levante missionários e missionárias para o Brasil e para o mundo inteiro. E assim eu quero convidar você a ficar de pé. E concluindo, a gente precisa lembrar que completar a missão entre os povos não alcançados e também entre todos os povos é possível, é algo possível nesta geração, mas se houver um esforço, nós não vamos completar a missão se não houver esforço. Nós estamos se organizando para o 5º encontro de homens da nossa igreja, homens de guerra. Se não houver esforço, irmãos, eu conclamo você, homem, que está conosco, se esforce para estar com a gente, para honrar essa organização, a minha vida, a vida do Arlon, a vida do André, a vida do Ítalo, porque nós estamos nos esforçando, mas nós precisamos do apoio da nossa sociedade. Vamos ter o culto aqui, nosso primeiro culto de homens da nossa sociedade, dia 9. Se esforce para estar aqui. Seja homem de guerra. Homem de guerra, ele é esforçado. Homens de guerra, eles não olham para as barreiras. Rapaz, eu vi um vídeo hoje, Sil. Pelo amor de Deus, como é que aquela mulher fez aquilo? Uma mulher, viu? Nesse negócio de subir, como é que chama? Com as mãos, subir nas paredes e tal. Como é que chama aquilo? É o tipo de rapel, né? Rapaz, a mulher estava tipo dentro de uma gruta. Dentro de uma gruta. Toda de pedra. Ela estava embaixo, mas ela tinha que passar para a parte de cima. Irmãos, e aquilo não foi Iá, que a gente conhece Iá. Irmãos, como é que aquela mulher fez aquilo? Agora, certo, não tinha minha idade. Não tinha tua idade, Sil. Era mais jovem um pouquinho. Mas treinada.
esforçada. Para a pessoa fazer uma coisa daquela, tem que ter esforço em tudo. Em tudo que a gente almeja. Irmãos, está sendo muito difícil para mim enfrentar essa faculdade. Mas graças a Deus só são 3 anos. Estou no segundo. Está sendo muito difícil. Mas eu sei, eu estou vendo que com a graça de Deus e com o meu esforço, eu vou chegar lá. Amém? Até agora eu não tive nenhuma nota baixa. Glória a Deus, né? Obrigado. Louvado seja Deus pelo glória a Deus. Louvado seja Deus. Esforço. Então, completar a missão entre os povos não alcançados é possível nesta geração, se houver, queridos, um esforço focado na plantação de igrejas entre outros grupos étnicos, onde Cristo, ele ainda não é conhecido. Eu quero convidar o Ministério do Louvor mais uma vez. Por favor, Michele, vem a turma do louvor para a gente cantar o hino de missões mais uma vez, pode ser? Em nome de Jesus. Vamos lá? Irmãos, é preciso se esforçar. A igreja precisa se esforçar para então vermos a missão completada entre os povos não alcançados. Vamos louvar o Senhor com esse lindo hino da campanha. Deixa eu abrir os canais aqui para os meninos.